servindo a quem que ele estava servindo, irmãos? Quem que ele estava servindo, Carlinhos? A Deus. Quem que nós estamos servindo? A Deus. Muitas vezes, assim como Pedro, nós somos chamados a servir a Deus, e mesmo servindo a Deus, às vezes tem um problema dentro da nossa casa. Muitas vezes, queridos, nós temos que entender que o fato de nós servirmos a Deus, o fato de nós andarmos com Jesus, o fato de nós termos a certeza de que estamos salvos pela graça do Senhor, não impede que problemas, que dificuldades, às vezes entrem na nossa casa, entrem na nossa vida, atinjam de alguma maneira diretamente a nossa vida, ou a vida de alguém que nós amamos, ou a vida de algum familiar nosso. Ou seja, tinha um problema na sua casa, mas ele estava servindo a Deus e andando com Jesus, servindo a Deus e andando com Jesus, apesar dos problemas que ele tinha. E a primeira verdade que eu quero dizer para você aqui nessa noite, é que como discípulos do Senhor Jesus, eu e você, não importa se somos homens, mulher, jovem, adolescente, como discípulos do Senhor Jesus, nós somos chamados, irmãos, nós somos chamados a aprender, primeiro, que é possível andar com Jesus e servir a Deus, apesar dos nossos problemas, apesar das dificuldades que enfrentamos, apesar das lutas que muitas vezes são colocadas no nosso caminho. Nós não podemos nos enganar e achar que o Evangelho é a condição para nós vivermos esse mundo como se nós estivéssemos vivendo num mar de rosas. Não, Evangelho não é isso. Evangelho não é você estar em Cristo e aí, agora eu estou em Cristo, eu não vou ter mais problema, eu não vou ter mais luta, eu não vou ter mais dificuldade, eu não vou ter mais problema com enfermidade, eu não vou ter mais problema financeiro. Engano. Às vezes, pelo fato de você dizer sim para Deus, aí sim que as lutas vêm contra a sua vida, mas a vitória está em continuar andando com Jesus e continuar servindo a Deus, apesar dos nossos problemas. O que o Senhor me manda dizer para você aqui nessa noite é que apesar de todos os seus problemas que você possa estar enfrentando aqui hoje, eu não conheço a realidade de vocês, né? Primeiro que eu não tenho conseguido fazer visita quase na casa de vocês, então isso me dá a condição de não saber muitas vezes o que vocês estão passando. Não que eu estou me eximindo da minha responsabilidade de visitar, que eu gosto de visitar, eu gosto de estar na casa das pessoas, mas muitas vezes parece que visitar hoje, nos dias de hoje, é tão difícil, porque as pessoas estão a vida tão corrida, né? Às vezes as pessoas chegam em casa depois de um dia atribulado de serviço, quer às vezes tomar banho, fazer alguma coisa, e de repente um pastor chegando, não é uma boa, né? Mas eu lembro que eu visitei o Carlinhos e a Liliane alguns dias atrás, né? Fomos lá fazer a diferença ali, orando com eles. Mas irmãos, não estou aqui querendo me eximir da minha responsabilidade, mas estou dizendo que talvez vocês estejam passando muitos problemas, talvez muitos que estejam aqui hoje estão passando por problemas difíceis, ou de difícil solução. Mas eu quero dizer para você, não importa qual seja o tamanho do seu problema, a complexidade do seu problema, né? Não importa se o seu problema é cabeludo, se o seu problema não é cabeludo, se o seu problema é difícil, o que importa é que se você está andando com Jesus, e você está em Cristo, você consegue servir a Deus e andar com Jesus, apesar dos seus problemas, e isso vai fazer a diferença na sua vida. Apesar dos seus problemas, apesar dos problemas que nós estamos enfrentando, nós temos um chamado, irmãos, andar com Jesus, servir ao nosso Deus. Pedro tinha uma sogra doente dentro da sua casa, e às vezes quando a gente tem um problema dentro da nossa casa, aquele problema, em torno dele se geram outros problemas, né? Às vezes um problema, ele tem o poder de gerar mais um outro problema, anexo àquele problema que já existe, e aquilo vai enchendo a nossa cabeça, aquilo vai tornando difícil a nossa caminhada, né? Vamos imaginar aqui que a sogra de Pedro já estava doente, e naquele dia a esposa de Pedro falou: marido, fica aqui comigo para cuidar da minha sogra. E aí Pedro falou: mas eu tenho, Jesus me chamou para estar com ele. Imagina a dificuldade. Ou seja, a sogra está doente, a esposa pediu, ele não pôde atender, já gerou um conflito. Então um problema que já existia em torno de uma enfermidade, agora também se tornou um problema de conflito, né, de discussão, de desacerto entre marido e mulher. Ou seja, como é que se sai de casa, né?
Será que você sai de casa com a cabeça tranquila? Eu estou aqui criando uma situação, tá, irmãos? Não estou dizendo que isso tenha acontecido. Estou apenas aqui criando uma situação hipotética. Mas vamos imaginar que isso aconteceu. Ou seja, uma dificuldade criou uma outra dificuldade. Mas apesar de toda a dificuldade, Pedro estava andando com Jesus. Pedro estava servindo a Deus. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite. Você não pode permitir que os problemas te amarrem. Você não pode permitir que os problemas embaraçem os seus pés, no sentido de você fazer aquilo que Deus espera que você faça. Porque era necessário que Pedro estivesse com Jesus naquela sinagoga. Ele teria que estar ali. Talvez, irmãos, ele esteve ali apenas para participar com Jesus da obra que o Senhor estava operando dentro daquela sinagoga. Mas ele tinha que estar ali com o Senhor. Ele tinha que estar ali participando daquela obra. Ele tinha que estar ali como cooperador do Senhor, participando do que o Senhor estava fazendo, apesar das preocupações que ele tinha dentro da sua casa. Porque eu quero dizer uma coisa para você: se você deixar, os problemas te embaraçam. Se você deixar, o inimigo usa os problemas para fazer deles um embaraço na sua vida, e você se torna uma pessoa que vive dando desculpas por causa dos seus problemas. Eu não pude por causa desse problema. Eu não pude estar ali, eu não pude estar na casa de Deus, eu não pude servir a Deus, porque esse problema, irmãos, os problemas não têm poder para parar você, amém? Vou repetir: os problemas não têm poder para te parar em Cristo Jesus. Os problemas eles vêm, mas eles não vão conseguir parar você, a não ser que você permita. Irmãos, quando o Senhor abençoou a vida de Jó, Jó se tornou um homem muito próspero na terra, e a palavra de Deus nos revela que Jó era um homem íntegro, temente a Deus, reto e que se desviava do mal. Ele tinha 4 características assim impressionantes na sua vida. Só que o diabo chegou lá e falou: mas também o Senhor facilita as coisas para ele, né? O Senhor dá para ele bens, o Senhor dá para ele dinheiro, recursos, riqueza, aí fica fácil servir. Em outras palavras, irmãos, o diabo, na cabeça do diabo, funcionava da seguinte maneira: os homens te servem, Senhor, os homens te servem, Deus, porque o Senhor os abençoa, mas se o Senhor tirar deles as bênçãos que o Senhor dá, eles não te adoram. Tipo, o diabo queria dizer assim que a motivação da adoração de Jó eram os bens materiais que ele possuía, que Jó era um homem interesseiro no seu relacionamento com Deus, e Deus falou: não, pode tira os bens dele. E aí o diabo foi lá e tocou em todos os bens que ele tinha, e ele perdeu todos os seus bens. E o que Jó fez, irmãos? Ajoelhou, levantou as mãos para os céus e disse: nu vim a este mundo, nu sairei deste mundo. O Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aquilo foi um tapa na cara do diabo. Sabe por quê? Porque o diabo, ele nunca soube o que é passar fome. O diabo, ele nunca soube o que é ter um problema em casa. O diabo, ele nunca soube o que é ter um problema financeiro. Sim ou não, irmãos? Ele tinha tudo no céu. Ele era o querubim real, o querubim perfeito, né, que andava sobre as pedras afogueadas. E ele tendo tudo, ele não conseguiu adorar a Deus, servir a Deus, ser grato a Deus. E Jó, perdendo tudo, conseguiu agradecer, louvar e exaltar o nome do Senhor. Ou seja, a dificuldade que veio e que Deus permitiu que viesse como perda na vida de Jó, não tirou dele um coração adorador, não impediu que ele adorasse o Senhor, que ele servisse ao Senhor, que ele desse ao Senhor aquilo que era devido, a gratidão, a dedicação, a devoção. E eu quero dizer isso para você, que nós estamos vivendo um tempo em que o diabo muitas vezes ele quer fazer uso das circunstâncias para tirar de dentro de nós o coração de um servo adorador, de uma serva que adora, de um servo que adora, de um crente comprometido com o Senhor, comprometido com a casa do Senhor, comprometido com o reino do Senhor, comprometido com o culto ao Senhor, comprometido com a adoração ao Senhor. Hoje tem muita gente que por qualquer coisinha
deixa de estar na presença de Deus para fazer qualquer outra coisa. Ou seja, o cultuar a Deus, o adorar a Deus, o estar com o Senhor, está ficando algo muito banal na vida de muitas pessoas. Mas Pedro, apesar do seu problema em casa, ele estava andando com Jesus, estava servindo a Deus. E eu quero declarar que isso é uma realidade de Deus para a sua vida hoje, amém? Jorge, apesar dos seus problemas em casa, você vai andar com Jesus e vai servir a Deus. Carlinhos, apesar dos seus problemas em casa, você vai andar com Jesus e vai servir a Deus. Lúcia, apesar dos seus problemas em casa, você vai andar com Jesus e vai servir a Deus, apesar dos problemas que estão na sua casa. Porque tem problema na casa dos crentes, tem problema. Muitas vezes o problema se manifesta através de uma doença, como foi o caso da sogra de Pedro, às vezes através de uma dificuldade financeira, às vezes